Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? O pastor Fábio está no seu período de férias e nos deu essa santa incumbência. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos 37. Salmo 37. Salmo de Davi. O fim dos maus e dos bons. Versículo 4, Joézer, por favor. Inspirado no Renan, hoje vai ser só um versículo. A última vez foi 20. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Senhor, nós estamos aqui como igreja, reunidos em torno da Tua palavra. E nós sabemos que o Teu Espírito Santo trabalha junto com ela. E nós invocamos agora o Teu Santo Espírito para que esteja sobre nós, penetrando os corações mais endurecidos. Livra-me, Senhor, de pecar contra Ti e de trazer uma mensagem diferente do que aquela que o Teu Espírito quer trazer à Tua igreja. Tua igreja que é cara ao Senhor. Tua igreja que foi comprada com um preço de sangue. A igreja que tem um dono, que é Jesus Cristo. Que a tua igreja agora receba uma palavra que venha do teu Espírito. Me livra, Senhor, de toda prepotência em achar que eu posso, pelas minhas forças, trazer alguma mensagem que mude a vida de alguém aqui. Nós sabemos que é apenas o teu Espírito Santo que tem essa prerrogativa. E que Ele trabalhe nos nossos corações aqui. Que a Tua palavra venha trazer fé aos convertidos e trazer salvação aos não convertidos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tem uma tradução que diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa tradução que a gente usa diz: agrade-se no Senhor. Este salmo é um acróstico alfabético. Todo salmo começa com a primeira letra em ordem alfabética do alfabeto hebraico. Então, uma poesia que o rei Davi fez em ordem alfabética. E esse salmo aborda um tema que é o problema causado quando o ímpio prospera. Muitas vezes nós, os justos, podemos correr o risco de ter inveja da prosperidade dos ímpios, e é isso que esse salmo aborda. Ele aponta qual é o fim desses ímpios e aponta qual que é o fim dos justos. Depois você pode ler em casa com calma o Salmo 37, você vai ver o que é o fim dos ímpios e o fim dos justos. O fim dos ímpios, olha o que o texto fala: serão exterminados, murcharão como a relva, como a grama. O Senhor dá risada deles, a espada deles atravessa o próprio coração. Essa é alguma das coisas que acontece com o ímpio. Por isso que a gente não deve invejar. O próprio Deus está dando risada da prosperidade deles e às vezes a gente está invejando a prosperidade dos ímpios. E o texto também fala sobre qual que é o fim dos justos. O fim dos justos, olha o que o texto fala: herdarão a terra prometida, sua justiça sobressairá, seu direito vai brilhar, terão alegria na abundância de paz. Então, é um texto que fala sobre a terra prometida. E no verso 34, especificamente, é dividido em dois. Primeiro nós temos um mandamento, um imperativo, e depois uma promessa. É um mandamento: deleita-te no Senhor. Agrade-se no Senhor. Tenha prazer no Senhor. É um mandamento, um imperativo. E depois tem a promessa: e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa palavra em hebraico é a palavra anag, a palavra para deleite, para ter prazer. E ela significa divertir-se com, estar feliz com. Então esteja feliz com o Senhor, divirta-se com o Senhor. E, para mim, o significado que mais faz sentido aqui é ter prazer requintado. Isso que significa a palavra anag, a palavra agrade-se no Senhor. Tenha um prazer requintado. É diferente dos prazeres efêmeros
que esse mundo nos proporciona. O mandamento diz que nós temos que ter um prazer muito mais requintado, muito mais profundo em Deus. E esse prazer a gente só consegue ter no Senhor. O cristão é um hedonista por excelência. Hedonismo é busca ao prazer. Filosofia grega, Epicuro. Os epicureus que falavam que esse é o objetivo da vida, buscar o prazer. E nós, cristãos, também somos hedonistas. Nós buscamos o prazer. Por natureza, por excelência, nós somos hedonistas. A gente só tem que aprender a direcionar onde a gente está buscando esse prazer. Se você acha estranho isso que eu estou dizendo, leia um livro do pastor John Piper que se chama Em Busca de Deus. O tema em inglês é Desiring God, Desejando Deus, e o subtítulo é Como Ser um Hedonista Cristão. Como ser alguém que busca o prazer e ser cristão ao mesmo tempo. O cristão é um caçador de prazer por excelência, por natureza. Por isso que ele abandonou os prazeres temporais. Por ser esse hedonista por excelência, o cristão abandonou esses prazeres temporais e agora se apega aos prazeres eternos. Por isso os cristãos olham para essas ofertas de prazer que o mundo nos dá e riem delas com desdém. Porque a gente sabe que isso são migalhas, que são impossíveis de satisfazer o vazio existencial que existe no coração do ser humano. Os prazeres que o mundo nos dá são impossíveis de preencher a nossa fome e a nossa sede por verdadeiro prazer. Nós fomos criados para o prazer. Às vezes nós olhamos para isso como algo ruim, como pecaminoso, mas nós nascemos para o prazer. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para um jardim. O jardim do Éden. E a palavra Éden, em hebraico, significa prazer. Deus criou o homem para o prazer. Jardim do Éden significa o jardim do prazer. Só que a Bíblia nos ensina como buscar um prazer cristão. A Bíblia nos ensina como ser esse hedonista cristão. Então, portanto, não é errado buscar o prazer. Só temos que buscar na fonte correta, não nas fontes efêmeras, passageiras, superficiais. Não devemos nos contentar com as migalhas que o mundo nos dá, porque migalhas não enchem o buraco que tem no nosso coração. Jamais encherão. Se fosse errado, Deus não teria colocado em nós tantos dispositivos no nosso corpo que nos levam ao prazer. Papilas gustativas, neurotransmissores, hormônios, partes erógenas. Foi Deus que criou tudo isso. Isso tem uma função biológica também. Mas a função principal de tudo isso, de todos esses dispositivos de prazer que Deus criou no ser humano, é o louvor da sua própria glória. Ele criou tudo isso com uma finalidade de adoração. Tem a finalidade biológica, que é secundária, mas primariamente Deus criou todos esses dispositivos de prazer que nós temos no nosso corpo, para o louvor da sua glória, para a sua própria adoração. Nós temos um documento de fé na nossa igreja, na igreja reformada do mundo inteiro, um documento que data de 1670 e alguma coisa. São alguns símbolos de fé que nós reformados temos. E um desses símbolos é o Catecismo Maior de Westminster. Não vale você, Renato. Quem lembra da primeira pergunta do Catecismo? Já falamos aqui inúmeras vezes. Vocês que têm filhos, é um ótimo jeito de discipular as suas crianças, através desses documentos de fé maravilhosos que foram feitos durante anos por grandes teólogos da Inglaterra no século XVII. Quem lembra? Primeira pergunta, Catecismo Maior de Westminster. Ninguém lembra? Ninguém arrisca? Qual é o fim supremo e principal do homem? Para que o homem foi criado? Talvez vocês lembrem da resposta agora. Para o louvor da sua glória, Dona Lúcia. Uma boa presbiteriana, sabe, na ponta da língua.
O fim supremo e principal do homem, segundo a Confissão de Fé de Westminster, depois você pode ler, nós temos aqui de graça para quem quiser o livro, com todas as nossas confissões. Procure o Renato aí no final, que ele vai saber onde está guardado esses livros aí para a gente te dar. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. É isso que diz esse documento de fé. Glorificar a Deus, fim principal do homem, glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. O pastor John Piper, nesse livro, Em Busca de Deus, é ousado. Ele muda a resposta da primeira pergunta do catecismo. Ele diz que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus ao gozá-lo plena e eternamente, não gozá-lo plena e eternamente. Ou seja, enquanto você glorifica a Deus, enquanto você goza, enquanto você se deleita no Senhor, você o glorifica. É mais completo do que os teólogos do século XVII. O John Piper deu uma repaginada aqui que eu gostei. O fim supremo do homem não é glorificar e ter prazer nele. É enquanto você tem prazer nele, você o glorifica. Amém? Mudando só essa palavrinha, a gente muda todo o sentido. Quando nós temos prazer em Deus, nós o glorificamos. Quando a nossa alegria está em Deus, nós o glorificamos. E qual que é a base dessa nossa alegria, dessa nossa felicidade e da felicidade de Deus? A base da felicidade de Deus é a sua própria soberania. Deus é feliz porque Ele é soberano. Como Ele pode todas as coisas, Ele é feliz. Você imagina se você deixar uma criança fazer tudo o que ela quer. Vai ser uma criança, a princípio, feliz, né? Depois vai ter as consequências, né? Mas na hora ali, você deixar ela tomar o tanto de sorvete que ela quer, brincar na piscina as horas que ela quer, igual a Alice, que se deixar fica 18 horas dentro de uma piscina, ela vai ser feliz. E Deus é feliz por causa da sua soberania. Lá em Salmo 115, no versículo 3, diz: o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. O nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe dá prazer. O nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que o deixa feliz. A implicação desse texto é que Deus tem o poder e o direito de fazer o que deixa Ele feliz e alegre. Isso significa dizer que Deus é soberano. Se Deus é soberano e Ele pode fazer tudo o que lhe dá prazer, então nenhum dos seus planos pode ser frustrado, certo? Como diz em Jó. E se nenhum dos seus planos pode ser frustrado, Ele é o homem, Ele é o ser mais feliz de todos os seres. Então Deus é o ser mais feliz de todos os seres, porque nenhum dos seus planos é frustrado. E essa felicidade infinita de Deus é a base do nosso prazer cristão, é a base da nossa felicidade também. E nós temos que ver no que Deus tem prazer e alegria. E a Bíblia nos diz no que Deus tem prazer. Muitas vezes diz do que Ele não tem prazer também, mas hoje nós vamos focar no que Deus tem prazer. O primeiro texto que me veio à mente quando eu estava estudando esse texto e pensando o que dá essa alegria para Deus, o que dá prazer para Deus, foi o texto de Mateus, quando Jesus é batizado por João Batista. Jesus é batizado por João Batista e se escuta uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus diz em voz alta, audível, que Jesus é o filho amado dele, em quem ele tem prazer. Então, nós devemos encontrar prazer em Deus, e Deus encontra prazer aonde? No seu Filho. Ou seja, nós também podemos buscar o prazer no Filho de Deus. O nosso prazer tem que ser Jesus. Paulo se orgulhava não de todos os títulos que ele tinha, de toda a influência que ele tinha no meio dos cristãos na época. Ele se orgulhava na cruz de Cristo. Ele tinha prazer na cruz de Cristo, que é onde Deus tem prazer. E depois, olhando mais a fundo, buscando na palavra aonde Deus encontra seu prazer, eu me deparei com o texto de Isaías 53. Você pode colocar para nós, por favor, Joésio?
Isaías 53, 10. Olha no que Deus tem prazer. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Esse verbo agradar é o mesmo verbo ter prazer. Deus teve prazer ao esmagar o seu próprio filho, ao moê-lo naquela cruz. Todavia, o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse texto de Isaías é um texto profético sobre Jesus, sobre o que aconteceu na cruz. A alegria maior de Deus é completar a sua obra redentiva. A obra da redenção completa em Jesus, na cruz de Cristo, é a maior alegria de Deus. Um ser que pode tudo, que é dono de tudo. Um ser que é dono do mundo, de todas as riquezas. A maior alegria dele não são as riquezas desse mundo. A maior alegria dele não é o ouro, não é a prata, não é o prazer que esse mundo proporciona. A maior alegria de Deus é ver Cristo esmagado, para que pudesse se cumprir toda a sua palavra, para que o homem pudesse encontrar redenção, para que o seu plano original de ter um homem num jardim de prazeres possa voltar a acontecer. E é esse jardim de prazeres, é essa terra prometida que o Salmo 37 está nos garantindo. Nós, o seu povo, que encontra prazer nele, estamos indo rumo à terra prometida, por causa do sacrifício de Jesus, que ele teve prazer em fazer. Teve prazer em ver o seu filho esmagado. Que loucura! Quem que tem prazer em ver o seu filho sofrendo? Essa é a loucura do Evangelho. Deus cortando na própria carne em favor de nós. Se uma das minhas filhas tem uma gripe, eu já fico transtornado, desesperado. Imagina ver o seu próprio filho padecendo na cruz, uma morte terrível. Mas Deus, sabe por que Deus tem prazer na morte do seu filho? Teve prazer na morte do seu filho? Porque ele sabia que ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitaria, e porque ele sabia que o resultado dessa morte vicária traria eu e você para perto dele. O resultado dessa morte vai nos levar para esse jardim de prazeres que foi o plano original de Deus. E nós moraremos na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, que Ele preparou para nós. Onde não há dor, onde não há choro, onde não há ranger de dentes. Onde você vai encontrar a alegria verdadeira para a sua vida. Uma prosperidade que não traz sofrimento. A prosperidade do Senhor não traz sofrimento. A prosperidade do Senhor é plena. Ela te traz alegria e paz. A segunda parte desse texto é a promessa. Agora vem a promessa. O Senhor satisfará os desejos do seu coração. Você acha mesmo que Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, depois disso que a gente viu agora, só para massagear o seu ego? Para você ter um status maior na sociedade? Para você desfrutar de prazeres temporais, efêmeros, superficiais, epidérmicos, só na superfície? Você acha mesmo que Ele tem prazer na morte de Jesus Cristo, só para poder te dar um carro novo? Aí pode ser que te dê. Nós falamos sobre prosperidade aqui agora. Tomara que Ele dê. Só que tudo que Ele te der tem que servir para a glória dEle mesmo. Ele não vai te dar nada que não for para o louvor da sua própria glória. O nosso coração é tão enganoso. A última pregação que eu preguei aqui foi sobre isso, né? O coração enganoso. Como assim? Eu falei há uns dias atrás aqui em Mateus 15 que o coração do homem é enganoso, que dele procede toda a maldade, a prostituição, a avareza, tudo que tem de ruim na sociedade, tudo que tem de ruim nesse mundo provém do nosso coração. Como que Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração? A Bíblia está se contradizendo? Jamais.
é que é condicional. Uma coisa está condicionada à outra. Ele vai satisfazer os desejos do coração, contanto que você se alegre nele. Contanto que o seu coração tenha prazer nas coisas dele. Aí ele vai satisfazer os desejos do teu coração, não tem segredo. Então essa promessa não é uma promessa que nós vamos ter tudo aquilo que nós desejamos. Igual uma criança mimada que chorando consegue tudo com seu pai e com a sua mãe. Não é isso. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que essa promessa é a garantia que nós vamos ter tudo se nós encontrarmos prazer nele. Se todo o nosso coração encontrar felicidade apenas nele, não nas coisas deste mundo. Um homem que se deleita em Deus deseja somente o que agrada a Deus. Um homem que tem prazer em Deus, ele só vai desejar aquilo que agrada a Deus. Por isso que Deus pode dar carta branca para ele. Por isso que o salmista escreveu isso aqui. Deus dá carta branca para você. Escolher o que você quiser para a sua vida. Porque ele sabe que você só vai escolher, só vai pedir as coisas que lhe agradam. A sua vontade está submissa à vontade de Deus agora. E agora ele pode te dar o que ele quiser. Por isso que nós não devemos invejar a prosperidade dos ímpios. Porque é uma prosperidade desalinhada com a vontade de Deus, que não vai prosperar, que não vai dar certo. É efêmera. E a dos justos é eterna. Aquilo que os justos devem desejar é aquilo que é eterno. Que é aquilo que Jesus conseguiu conquistar para nós na cruz. Jesus não conquistou uma Ferrari vermelha para você na cruz. Ele conquistou para você a vida eterna, que é muito mais importante do que uma Ferrari que você pode bater ali na esquina, que você vai ter que pagar 80 mil de PVA, que você tem que pagar 80 mil de seguro para ter. A prosperidade de Deus não traz dor de cabeça. Prosperidade verdadeira. E é uma prosperidade eterna. O que ele te promete aqui nesse texto é que se você desejar as coisas eternas, ele vai te dar. Se você tiver prazer nele, nas coisas eternas e intocáveis que ele tem, que é, por exemplo, a morte de Cristo, ele vai conceder os desejos do teu coração. Deus te dará tudo o que você quiser, contanto que aquilo que ele te der glorifique o nome dele. Como que ele pode dar alguma coisa para a gente material aqui nessa terra ainda? E eu acredito que ele possa dar, que ele dá. Ele me deu, ele me dá todos os dias. E como que a gente pode glorificar o nome dele com aquilo que ele nos dá aqui na terra ainda? Porque nós somos, por enquanto, mortais. Vivemos nessa terra e precisamos de comida, abrigo, roupa. Mas ele prometeu que isso não ia faltar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas, o que comer, o que beber e o que vestir, não vão te faltar. Mas como que a gente pode, se ele conceder prosperidade para nós aqui na terra, como que nós podemos glorificar o seu nome? Como que nós podemos ter prazer nele? O salmo que a gente leu aqui deu uma pista. Por exemplo, você pode ajudar os órfãos e as viúvas com a prosperidade que Deus te dá? Ou você acha que Deus é o pai dos órfãos e das viúvas e vai cair a comida do céu para eles? Já aconteceu, ele pode fazer isso, ele já mostrou que pode. Mas não é geralmente assim que ele faz. Ele usa você, ele usa eu, para a gente poder matar a fome do faminto, para a gente poder vestir o que está nu, para a gente poder libertar o que está encarcerado. Ele usa você, ele usa eu. Eu não quero estar fora. Quando ele decidir ajudar uma viúva, eu quero estar lá no meio, eu quero ser um instrumento usado na mão dele. Quando ele precisar aumentar 10 mil reais de receita aqui na igreja, eu quero ser o que ganha 100 mil para poder dar 10 de dízimo aqui. Eu quero ser o instrumento usado na mão dele. Não é errado a gente ter prosperidade, contanto que tudo aquilo que Deus der nas suas mãos sirva para o louvor da sua própria glória. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos pedir a Deus que conserte o nosso coração, alinhe os desejos do nosso coração à sua palavra
e que nós possamos buscar aquilo que é eterno. Senhor, nós somos seres pecadores que muitas vezes buscamos neste mundo as migalhas para encher o nosso coração, que tem um vazio existencial enorme. Mas nós sabemos que nós só podemos encontrar a plenitude da felicidade e da alegria no Senhor. Somente em Cristo nós podemos ter o nosso coração cheio, completo e feliz. Somente em Cristo Jesus. Que nós não venhamos ser enganados pelos prazeres que esse mundo nos oferece, mas que venhamos nos alegrar em Ti, nos deleitar em Ti e ter prazer apenas no Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.